Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente sexta-feira para você que nos acompanha. 29 de novembro de 2024, está chegando o final do mês de novembro. Aliás, é o nosso último programa do mês de novembro e a gente está chegando para falar sobre dicas de segurança para você que acompanha o programa Momento Saúde. A apresentação é minha, Sheila Bernardes, a produção é de Agnaldo Silva. Hoje a gente recebe o sargento do Corpo de Bombeiros, bombeiro Diogo, para nos ajudar com essas dicas de segurança. Diogo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Sheila, eu que agradeço e para mim é uma grande alegria estar aqui com você mais uma vez. Bem-vindo aqui. A gente viaja com saúde, a gente viaja para visitar a família, a gente viaja para um evento, a gente viaja para conhecer um lugar e geralmente viajamos com saúde, querendo viver momentos inesquecíveis. Mas é preciso ter segurança para que essa viagem tenha um início, um meio e um final feliz. Se for para a gente falar sobre dica de viagem com segurança, prezando pela nossa vida e pela nossa saúde e pelo bem-estar, por onde a gente começa, Diogo, quando o assunto é o planejamento de uma viagem de fim de ano? Esse é um ponto extremamente importante, é legal. Então, em uma viagem, a primeira coisa que nós precisamos definir é o destino. Qual é o lugar que a gente vai? A depender do local que a gente vai, a gente tem que ver qual é a melhor rota. Qual o melhor horário para a gente sair, né? Se eu vou viajar 1.000 quilômetros, que horas que eu vou sair de casa e que horas que eu planejo chegar? Por onde que eu vou passar? Eu vou passar por cidades que são muito movimentadas? Qual o horário que eu vou passar dentro dessa cidade? Se eu chegar naquela cidade ali 11h30 da manhã, eu vou pegar aquele horário de pico do meio-dia. É interessante eu planejar, às vezes sair num horário diferente, para mim passar ali dentro daquela cidade num horário mais tranquilo, mais calmo, para que lá no final eu não tenha que acelerar demais para mim ganhar o tempo que eu perdi atravessando aquela grande cidade no horário de pico. Então o planejamento ele é muito importante. Às vezes eu vou passar numa via que é uma via muito esburacada, numa via em péssimas condições, e eu vou passar a noite naquela via. Será que não é melhor eu sair num horário diferente para mim passar naquela via durante o dia, para que eu consiga ter uma melhor visão daquela via e eu possa viajar com mais segurança? Será que se eu antecipar, sair mais cedo, eu não passo lá no horário melhor? Será que se eu dormir na estrada e pegar aquele trecho durante o dia, não é melhor? Então esse planejamento, Sheila, é fundamental. Em relação à situação do veículo, a checagem de freios, condições gerais do veículo, também devem ser checadas, né? Quando a gente fala de planejamento da viagem, o planejamento do estado do veículo é fundamental. Como é que está o pneu do meu carro? Eu ia falar o piso porque é onde tem o único contato do seu veículo com o solo, é o pneu. Então, será que ele está em boas condições? Ou se ele está em péssimas condições? Se o pneu ele estiver em péssimas condições, qualquer chuvinha vai deixar ele mais liso. Qualquer quantidade de óleo na pista, ali por mínima que seja, vai virar um sabão para esse meu carro. O óleo na pista já é muito perigoso. Mesmo com os pneus bons, ele já é perigoso. Mas se o pneu estiver em péssimo estado, já era. Vai girar. Então é extremamente importante o planejamento. Como é que está o pneu? Como é que está também o nível de água do radiador do seu carro? O nível de óleo. Quando foi trocado o óleo do meu veículo? Eu vou fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, mas falta 500 quilômetros para dar o tempo de troca do óleo. Então é interessante antecipar, fazer uma antecipação da troca do óleo para que eu tenha uma viagem tranquila, né? Para que o desgaste do meu veículo seja menor. Outro detalhe, nós estamos agora no período chuvoso. É verdade. Como é que está o limpador de para-brisa do seu veículo? Ele está em condições? Ou ele, por ter passado aí um longo período, às vezes 6, 8 meses sem usar, ele está muito ressecado.
esse limpador de para-brisa não está fazendo o serviço eficiente. A eficiência dele é deixar o para-brisa bem limpinho, né? Ele não está cumprindo a sua função. Eu preciso trocar. Às vezes, se ele está muito desgastado, ele vai arranhar o vidro do carro. Vai ser muito mais caro você ter que fazer uma manutenção no vidro do carro do que você se antecipar, fazer a troca. Então, são detalhes importantes que muitas vezes a gente não observa. Como é que está o farol do veículo, Sheila? Também é importante, sobretudo em dias chuvosos, né? A gente tem um período de chuva e é preciso acender, ligar ali os faróis. Às vezes você tem um funcionando e o outro não, né? Um farol desregulado é péssimo. Atrapalha a viagem, atrapalha quem está vindo do lado no sentido oposto. Se a luz do freio estiver apagada, às vezes em uma viagem você faz uma frenagem, quem está atrás não observa isso e acaba colidindo no fundo. Então são detalhes muito importantes que a gente precisa ficar atento. As paradas, Diogo, elas são fundamentais para o descanso físico, mental de quem está ali conduzindo o veículo e também para as outras pessoas que estão ali, os companheiros de viagem, né? As paradas são fundamentais? Quando a gente fala no planejamento da rota, planejar as paradas é fundamental. Não é legal você dar um tiro muito longo, né? Então, assim, dar um tirão longo de 4, 5 horas vai causando um desgaste no motorista muito grande. Então, o interessante é que faça uma viagem gostosa, né? É muito melhor você fazer uma viagem curtindo o trajeto, curtindo a viagem, se divertindo, tendo momentos legais com a família, do que você só acelerar. O destino final não tem que ser a curtição, não pode ser só no destino final. A curtição ela tem que ser em todos os momentos da viagem, né? Sair com a família alegre, feliz em um momento gostoso, porque às vezes o motorista ele está tão angustiado no chegar que perde toda a diversão da viagem, não celebra as belezas das paisagens que a gente tem, morros, rios, fazendas aqui, aquelas lavouras bonitas que a gente tem na região onde a gente está aqui, tem lavouras muito bonitas, gostosas. Às vezes a gente passa por cidades legais, bonitas. É importante a gente se divertir no trajeto e não só no destino final. A pessoa está dirigindo, começou a chover, a visibilidade está pouca, está escassa. O que faz? Diminui a velocidade ou encosta um pouquinho? Isso é importante planejar também, porque o que acontece? Se você tem um local onde o acostamento ele é pequeno, jamais pode parar no acostamento. O acostamento ele é pequeno, o dia está muito chuva, na verdade aquele momento, aquele turbilhão de chuva naquele momento, aquele é um momento perigoso. Então reduz a velocidade, mas mantenha um fluxo, mantenha um ritmo, né? Não reduza demais, porque quem está atrás às vezes não tem uma visibilidade legal, não vai ver que você reduziu muito a velocidade, ele pode colidir no fundo. Então mantenha um ritmo, mantenha um fluxo, diminuindo bastante a velocidade, mas não chegando a quase parar. Outro ponto importante, você achou um posto, achou uma entrada de uma fazenda, achou um local de acostamento grande, aí você encosta naquele local, espera passar aquele turbilhão, porque quando a chuva ela é muito intensa, às vezes ela vem em uma intensidade muito grande, mas por um curto espaço de tempo, e aí é melhor você aguardar e deixar. Caso não ache um local seguro, mantenha o fluxo, vai seguindo a viagem com muito cuidado e muito zelo. Sempre lembrando, gente, o farol ele tem que estar aceso, não é só na chuva. Agora pegou a estrada, liga o farol. Eu sempre tive o hábito de pegar a estrada com o farol ligado, antes da lei, da norma. Porque você com o farol aceso, as pessoas conseguem lhe ver. Em um trajeto, em uma viagem, não é só importante você ver, mas você ser visto é fundamental. Então, ver e ser visto, isso dá muito mais segurança na nossa viagem. Às vezes você tem uma pessoa na frente que você percebe que ele não está vendo você. Não reduz, mantém um pouco de distância, porque ver e ser visto é fundamental em uma viagem.
As crianças nas viagens de fim de ano estão sempre na estrada. São viagens geralmente de férias, viagem de lazer, viagens familiares. Como os pequenos devem se portar dentro do veículo? Quais são os cuidados que os responsáveis devem ter com as crianças no trajeto da viagem? E a gente volta com você daqui a pouquinho falando sobre isso. Estamos de volta nesta sexta-feira com o nosso programa Momento Saúde, que traz dicas de segurança para você no trânsito. Diogo, bombeiro Diogo, é o nosso convidado de hoje. Eu quero perguntar sobre as crianças. A gente, quando são às vezes os mais animados e motivados para pegar a estrada, são as crianças. Como que eles devem ser transportados? Quais dicas de segurança, Diogo, você pode passar para nós hoje? Isso é muito legal, né? A gente ter nossos pequenos junto com a gente aonde a gente vai, e eles é que dão a alegria e dão o gás da nossa viagem, né? A viagem fica muito mais divertida com eles. E assim, quando a gente fala das crianças, é importante você ter uma ideia do tamanho da criança, né? Se é um bebê, ele tem que ser transportado num bebê conforto, né? Se é uma criancinha maior, a gente já coloca ele já na cadeirinha. Se a criança já cresceu, já se desenvolveu, já está com o corpo mais desenvolvido, ele vai para o assento. Então, cada um desses dispositivos ele tem uma idade, um tamanho no qual ele deve ser transportado. Então, é fundamental o papai e a mamãe ter esse cuidado. E eu costumo dar um exemplo de Diogo, na minha atividade profissional, né? Eu, enquanto bombeiro, socorrendo acidentes de trânsito, eu só tive até hoje um acidente no qual eu tive a infelicidade de ver uma criança na cadeirinha falecida, né? As demais, nos acidentes onde o pai e a mãe machucam bastante ali, normalmente quando a gente chega, a criança no bebê conforto, ela está protegida. Às vezes não teve um arranhãozinho. Sem nenhum prejuízo, sem né? nenhum prejuízo. Então, assim, essa foi uma lei que foi criada e que foi maravilhosa, porque as crianças, elas realmente, dentro da idade dela, utilizando o bebê conforto, a cadeirinha, o assento, ela ajuda muito e protege muito as crianças. Uma criança, ela jamais pode ser transportada solta dentro do carro. Às vezes a mãe está ali, a criança está chorando. Na verdade, a criança chora porque na cidade o pai criou o hábito de transportar ela fora da cadeirinha, fora do assento, fora do bebê conforto. Porque a partir do momento que o pai torna a saída dele um momento de diversão para a criança, ele vai sem o menor problema. Ele já vai lá e já coloca a travinha da cadeirinha. Puf! Então é um momento de alegria, um momento de diversão. Então não seria só para a estrada essas dicas, seria para o dia a dia da criança mesmo, né? Tem que estar dentro das normas de segurança. Eu confesso a vocês que eu não consigo entrar em um carro como passageiro ou como condutora e não automaticamente já colocar o cinto de segurança. Uma criança, ela tem que ser criada com aquele hábito de entrou no carro, já vai para o lugarzinho dela, já coloca a travinha da cadeirinha dela e ali ela já vai para a escola, ela já vai para o mercado, ela já vai para qualquer lugar de diversão da família. Vai sair de carro, aquele é um momento de alegria e ela já tem que estar habituada naquilo. Agora, se o pai deixa para só colocar o cinto da criança só quando vai fazer uma viagem de longa distância, aí a criança vai perceber na cabeça dela que aquilo é uma punição. E é um lugar, é uma coisa desagradável, é ruim, e aí ela vai começar a chorar, vai se incomodar, e aí a mãe e o pai tira ela da cadeira, deixa ela solta, tira ela do bebê conforto, a mãe leva a criança no colo, no banco da frente, e aí, caso seja necessário o pai fazer uma frenagem, caso seja necessário desviar de um animal, caso seja necessário fazer uma manobra mais brusca, a criança está solta. E aí a criança vai ser a primeira a ser arremessada. E o risco de lesão é muito grave. Vai que a criança está no colo, tem uma colisão frontal, vem o airbag,
vem uma peça, vem alguma coisa. Gente, é muito perigoso. Não pode andar com a criança solta. O risco de ter lesões graves. Até o corpo é mais leve, né? Então qualquer colisão, como você disse, primeiro a ter o corpinho em movimento dentro e fora do veículo é a criança, né? Justamente. Então, isso é uma coisa que é importante a gente colocar na nossa cabeça e nos habituar a transportar a criança de forma segura. Verdade. E isso é responsabilidade do adulto. A criança não tem gestão sobre isso. Diogo, falando em objetos soltos, tem gente que vai viajar e quer levar a casa toda. É muita comida, é isopor com um monte de lanche, com bebida, com comida, calçados soltos dentro do veículo, brinquedo das crianças, bolas, bonecas, isso tudo solto dentro do veículo. Caso haja um acidente, o que pode acontecer? Em caso de uma frenagem grande, em caso de um acidente, esse objeto vai ser arremessado. Então, tudo que for transportado dentro do carro, ele tem que estar preso, tem que estar travado. De preferência que seja lá no porta-mala, tudo ajustadinho e dentro naquela redoma de proteção onde as pessoas estão instaladas, que são os bancos naquela região do carro, tem que estar livre, só ser transportado as pessoas naquele local. Eu já atendi ocorrência onde uma mulher ficou presa às ferragens e o pé dela ficou travado em um frango congelado. Olha só que situação, em um frango congelado. A forma que nós tivemos para tirar o pé dela das ferragens foi deslocar o frango que estava deixando o pé dela preso. E nisso causou uma fratura grave no pé dela e o pé dela tinha ficado preso num frango congelado. Então, assim, o fundo já estava extremamente carregado. E aí a parte onde quem tinha que estar ali eram os ocupantes estava limitada por conta da quantidade de coisas que estava dentro do veículo. Então a gente tem que cuidar sim. São detalhes importantes. E aí eu vou dar um outro exemplo. Atendi também uma ocorrência no qual o homem estava viajando com a esposa, fazendo uma viagem longa. Eles tinham levado uma caixa de isopor com vários objetos, energético, água, refrigerante, algumas coisinhas lá. Estava atrás do banco do motorista. Ele colidiu no fundo de um caminhão, rodou o carro na pista e o carro saiu capotando. Que situação, hein? Por conta de um objeto que ele foi pegar atrás. Então, assim, coisas que causam distrações, tais como celular, tais como o som do carro, alguma outra coisa que vai causar uma distração, de preferência que quem faça esse movimento seja o passageiro do lado. Então, se a esposa dele está do lado, então que a esposa manuseie o som, manuseie o celular, que pegue a água, que abra a garrafa, dê para o esposo já a garrafa aberta. Se for comer um lanche, que abra o lanche, dê para ele já aberto. Um chiclete, já dê para ele aberto, porque são coisinhas que causam distração, que às vezes um milésimo de segundo pode ser o suficiente para causar uma distração. Às vezes nesse milésimo de segundo que ele está olhando para cá, passa um animal na pista, passa um carro da frente freia. Então são detalhes importantes que a gente tem que cuidar, Sheila. É verdade. Diogo, nós teríamos outras perguntas para fazer para você, mas nosso tempo já está se encerrando, então a gente quer agradecer muito a sua vinda aqui. Uma viagem bem planejada, com todos esses cuidados, com certeza vai fazer com que você e sua família cheguem em segurança ao seu destino e possa aproveitar muito bem as tão sonhadas férias. Obrigada pela sua presença, um bom fim de semana e até a sua próxima vinda aqui ao programa Momento Saúde. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu espero assim que todos que estão nos ouvindo consigam assimilar essa informação de segurança. Vamos viajar com segurança, vamos viajar com muita paz, vamos planejar o nosso destino, vamos planejar o nosso roteiro, o nosso trajeto até chegar lá e vamos ter uma viagem maravilhosa, vamos curtir o nosso percurso, porque isso é muito mais importante do que a gente esperar se divertir só lá no final. Então a nossa diversão começa
no planejar nossas férias. Obrigado. Verdade, obrigada, Diogo. Nosso convidado de hoje está no Instagram, @BombeirODiogo. Você pode seguir e ter mais informações. Você que ficou com a gente hoje, durante toda a semana no programa Momento Saúde, um super abraço, obrigada pelo carinho da audiência. Na segunda-feira a gente volta trazendo mais informações para você. Tchau, tchau.